É muito bom ter você aqui comigo nesse momento de estudo da palavra do Senhor. Meditamos na segunda carta do apóstolo Pedro e nesse episódio a gente vai pensar um pouco quais foram as circunstâncias que levaram o apóstolo Pedro a escrever esta carta. Onde ele estava? Quando ele escreveu? Quais foram os destinatários? Medite comigo, vamos caminhar juntos no aprendizado da palavra do Senhor. Vamos meditar sobre a data, o momento, qual a ocasião em que Pedro escreveu essa carta. Como eu disse, irmãos, segundo a tradição, Pedro ele foi martirizado próximo ali ao fim da perseguição do imperador Nero. A história nos mostra que Nero morreu no ano 68 depois de Cristo. Então isso significa que Pedro escreveu essa carta pertinho dessa data aí. Pelo ano 67 ou 68 depois de Cristo. Tá? É interessante porque aqui em 2 Pedro mesmo, no capítulo 1, versículo 14, Pedro declara que já sabia que estava prestes a morrer. Ele declara isso. Ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E lá em João, Jesus revelou isso para ele também, né? O gênero de morte em que Pedro haveria de glorificar a Deus. Quando você era moço, Pedro, você mesmo se vestia, você se cingia, você ia para onde queria. Mas quando você for velho, as pessoas é que vão fazer isso com você. Elas é que vão te vestir e elas vão levar você para um lugar onde você não quer ir. Jesus Cristo disse isso para falar sobre que tipo de morte Pedro haveria de, e é interessante o texto, Pedro haveria de glorificar a Deus. O crente, o salvo, glorifica a Deus até na morte. Bendito seja o nome do Senhor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, diz as Sagradas Escrituras. Então, Pedro, ele provavelmente, como eu disse, no ano 67 ou 68, depois de Cristo, ele escreveu essa carta e aí ele foi martirizado. Martirizado. Crucificado, como eu disse, de cabeça para baixo. É isso que a tradição cristã conta. Ele não se considerou digno de ser crucificado da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Onde Pedro estava quando escreveu essa carta? Muito provavelmente em Roma. Ele estava preso em Roma e é provável que Roma seja o local da escrita dessa carta. Assim como a primeira. Na primeira carta, Paulo fala sobre aquela que está na Babilônia vos saúdam. Estão lembrados? Pedro está falando sobre a igreja que está em Roma. A Babilônia ali é Roma. Então, aqui nessa segunda carta, Pedro também se encontrava preso na capital do Império Romano. Roma foi um lugar onde servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo foram martirizados, né? Para quem Pedro escreveu esta carta? Diferentemente da primeira carta, onde os destinatários estão logo lá no início, irmãos que viviam nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, você tem isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. A gente não tem isso nessa carta. Pedro não identifica logo de início quem são os destinatários, para quem ele estava escrevendo. Mas aqui no capítulo 3, versículo 1, o texto diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida.
Então, com esse versículo aqui, dá a entender para a gente que os destinatários foram os mesmos da primeira carta. Porque ele diz assim: irmãos, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Então, aqueles irmãos que viviam naquelas regiões localizadas na Ásia Menor, né? Região ali da atual Turquia. Conhecer o contexto da carta é muito importante, porque nos dá um embasamento bíblico de todo o conteúdo que a carta nos apresenta. Você sabe o que levou o apóstolo Pedro a escrever esta carta? Qual a situação que a igreja estava vivendo que motivou o apóstolo Pedro a preparar esse texto tão importante para aquela época e também para nós nos dias de hoje? É o que a gente vai ver no nosso próximo episódio. Se você está gostando dessa série de estudos em 2 Pedro, eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possam ser abençoadas também com a transmissão da palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida.